Pessoal, boa noite. Bem-vindos aí a mais uma explicação sobre o projeto final de vocês. Então, na aula de hoje eu vou explicar como que vocês vão fazer a ligação das entidades com os métodos de manipulação de dados, tá? Que a gente chama aqui do DAO. Na aula anterior, a gente mexeu basicamente aí nas entidades, né? As entidades, elas são o reflexo da nossa tabela do banco de dados, com seus nomes, atributos, né? Com os seus getSet. E agora a gente vai fazer com a ligação com os métodos de manipulação de dados. Vou abrir aqui o meu cliente DAO, mostrar para vocês assim. A gente tem os métodos separadinhos aqui para inserir, para atualizar, né? Para buscar por ID. Então, se eu quiser fazer uma busca por ID, para buscar por código, né? Tem o método de excluir, buscar próximo código. Isso aqui, quando a gente chegar na tela, dá para explicar melhor. Então, se eu quero inserir, eu quero buscar qual seria a próxima sequência de código. Vou ali. Tá? E também tem as pesquisas, né? Pesquisa por descrição e por código. Caso o projeto de vocês tenha que fazer uma pesquisa diferente, ou até mais uma pesquisa, por exemplo, por data, sei lá, por valor, né, intervalo de valor, é possível fazer. É só adaptar esses métodos aqui. Eu vou tentar explicar para vocês os mais básicos inicialmente, que é o que a gente vai utilizar de início, né? Que é o inserir, atualizar e excluir. Tá? Então, são os métodos principais. Mas vocês vão ter que alterar a classe toda de vocês. Então, se você tem uma classe cliente no seu projeto, você já está com a classe DAO semi-pronta. O que você vai ter que mudar? Quais os atributos que você tem no seu e não tem no meu? Né? Ou vice-versa. De repente, se você colocou o atributo lá como nome cliente, e aqui no meu projeto está apenas nome, você tem que mudar para adaptar o seu nome cliente. Tá? Então, os nomes ali dos atributos interferem. E aqui a gente está trabalhando com os atributos e com os campos das tabelas diretamente. Então, tem que fazer algumas observações. Sempre vai ter em cada classe DAO aqui um connection, né, que ele vem lá da conexão SQL, que ou seja, vai conectar com o banco. Tem uma string SQL, ou seja, o SQL é realmente o que a gente faria lá no banco de dados, lá no PHP-admin, select asterisco from, insert into, né, delete from, é SQL em si. Então, ele vem por uma string. E daí tem as classes de manipulação do resultado e declaração. Tá? Então, eu vou explicando mais sucintamente, né, mais para frente, o que cada uma faz. Né? Por isso que ele está declarado fora aqui. Então, tem o statement e tem o resultado. No primeiro método aqui de inserir, tá? Então, vou só diminuir um pouquinho aqui para vocês, para tentar deixar um pouquinho maior o código. Tá? Então, no método de inserir, a gente tem lá os comandos que a gente conhece para inserir dados no banco de dados. Né? Insert into, aí, nome da tabela, cliente. Então, esse nome aqui tem que ser o mesmo nome da tabela do banco de dados. Tá? Então, se vocês colocaram, por exemplo, a clientes, teria que ser clientes aqui. Né? Mas eu acredito que vocês tenham deixado o mesmo nome. Agora, aqui, ó. Lembre que a gente colocava lá no Insert Into, né, isso para banco de dados, colocava os próprios campos que a gente precisa inserir. Né? Nesse caso aqui, eu estou inserindo os campos de código, nome, telefone, data de nascimento e foto. Tá? Aí eu coloco values, em vez de eu colocar os valores, porque os valores vão vir da tela depois, né, eu preencho com interrogação. O número de campos que eu tenho aqui no Insert Into tem que bater com o número de interrogações que eu tenho. Sempre separado por vírgula. E esses nomes aqui tem que bater com os nomes que eu tenho no banco de dados. Tá? Vou até abrir o banco de dados aqui para mostrar para vocês. Mas tem que bater certinho esses nomes. Né? Se vocês observarem, aqui no Java, nesse... O Java, ele tem aqui essa string, como eu falei, ele está entre aspas, né?
Então, se eu colocar qualquer coisa aqui, se eu escrever bolinha, abobrinha, assim por diante, não vai dar erro no meu código, tá? Porque ele está numa string. Mas agora, na hora que eu for testar, que eu for inserir, e ele tiver qualquer coisa errada com a string, aí vai dar erro. Tá? Então, tem que observar, tem que ter muito cuidado aqui na hora de modificar, porque essas coisas a gente só vai perceber na hora que estiver fazendo o teste lá na tela. Não é algo para ser observado de início, né? Mas se precisar testar, não vai ser nesse momento. Vou só mostrar para vocês aqui, eu vou abrir a tabela cliente. Vou jogar aí para a tela. Então, os campos que eu tenho na minha estrutura, né, de tabela, ó, código, nome, telefone, data de nascimento, foto, eu tenho que refletir ela exatamente na minha string. Tá? Então, código, nome, telefone, data de nascimento. Tá? A pessoa importa a ordem? Não tanto. Só que se você inverter essa ordem dos campos aqui, você tem que cuidar aqui embaixo, ó. Então, aqui também vai influenciar a ordem. Então, o primeiro campo é código nome, aqui tem que ser nome. Tá? Ou mesmo o get código, tá? Mesmo nome do campo. Aí, uma pergunta para vocês. Por que eu não estou com o ID aqui? No insert into? Eu ia perguntar isso aí. Alguém se arrisca? Por auto-preenchimento. Exatamente. Exatamente. Né? Porque lá no meu banco eu coloquei os ID como auto-incremento. Se a gente observar aqui é o ID, a chave primária, naturalmente ele está auto-incremento. Tá? Só por isso. Se eu não coloco o ID como auto-incremento, eu tenho que fazer de alguma forma, codificar que esse meu ID seja preenchido, seja enviado também para a string de insert. Tá? Então é só por isso aqui. Em todas as minhas tabelas eu tenho o meu ID auto-incremento. Por isso que no insert eu não preciso me preocupar com o valor do ID. O próprio banco ele vai fazer esse valor para mim. No demais, né, em relação a string, seria isso. Aqui, por que ele tem o mais? Porque eu quebrei uma linha, né? Só por isso. Mas uma string, ele seria tudo isso aqui, ó. Vou passar por outra linha aqui. A string da SQL seria tudo isso aqui. Agora, para não ficar na tela muito extensa a string, porque dependendo da tabela, vai ficar bem maior, né? Daí, o que eu fiz? Eu posso fechar a string aqui, aí eu pulo uma linha, coloco mais, aí abro o aspas de novo. Então, ele vai concatenar a string. Tá? Isso daqui é uma string só. A próxima aqui, ele tem um prepare statement, então ele vai fazer uma preparação para a conexão aqui, né, que ele está pegando o meu SQL. Nesse PS vai ficar uma variável que ele vai pegar a string que ele montou e vai substituir cada interrogação aqui, ó, pelo campo que eu estiver colocando aqui. Então, eu vou passar um objeto cliente com todos os meus campos preenchidos, tá? Então, isso daqui, o objeto cliente vem da tela, com os campos preenchidos, e vai colocar na posição 1, get código. Por que posição 1? Porque aqui eu coloquei o 1. O nome, get nome. Telefone, get telefone, assim por diante. Data de nascimento aqui no meu campo. Então, aqui, na data, eu não posso colocar só get data de nascimento, tem que fazer uma extensão aqui, porque lembrem que no Java, a data, ele tem data, tem dia da semana, dia do mês, tem hora, tem tudo isso aqui. Né? Aí a gente tem que fazer essa preparaçãozinha aqui para enviar somente a data. Né? Só a data no formato que o banco aceita, inclusive, né? Que é ano, mês, dia. E por último, aqui no meu caso, tem get photo, né? Então, observando aqui, set string, set int, set date, set byte, assim por diante. E nesse comandinho aqui, ó, que ele vai fazer o envio do meu select para o banco. Então, ele fez a conexão, preparou todo o meu select, e através desse comando aqui, ele vai fazer o meu envio para o banco. Tá? Aí, depois, ele vai retornar
uma mensagem que deu sucesso ou não, né? Então, aqui eu coloquei cliente inserido com sucesso. No caso de vocês, quando tiver outras tabelas, vocês lembram de mudar a tabela. Então, pode ser produto, pode ser orçamento, pode ser serviço. Tá? Então, a mensagem vai depender realmente da tabela de vocês. Caso dê algum erro, daí ele já está preparado também para retornar uma mensagem de erro. Tá? Se eu não coloco essa preparação aqui de mensagem de erro, o que acontece? Ele ia retornar um erro de Java, que daí a gente diz que é um erro não tratado. Então, é um erro que o programador não poderia ter, digamos. Tem que tratar uma mensagem de erro, uma mensagem bonitinha, que o usuário entenda o que é. Ele fica genérico? Fica, né? Mas não fica um erro feio que o usuário não vai conseguir entender. Então, sempre vai ter essa estrutura aqui, tanto para o insert, para atualizar, para excluir, assim por diante. Vou atualizar, eu vou mostrar um pouquinho aqui. Claro, vai mudar o comando, né? Não é mais insert, obviamente, é o update, cliente, né? Nome da tabela. Aqui eu estou colocando todos os campos modificáveis, tá? Exceto o ID. Né? O ID, por padrão, banco de dados, né? A gente não modifica. Não existe esse negócio de modificar ID. Tá? E se precisar fazer isso aí, é gambiarra. ID não se modifica. Tá? Então, a gente tem aqui uma alteração para todos os campos. Da mesma forma, eu tenho a preparação. Tenho os meus PS com get para cada campo. Né? Por último, aqui, ele está usando o ID como where. Tá? Deixa eu só mostrar a string aqui para vocês. Ó, opa, passou. Esse where ID aqui é o meu último preparação. Tá? É a última preparação aqui. Esses dados aqui, eu estou modificando. Estou usando o comando set para cada um aqui, ó. Set código, set nome, assim por diante. O último é só para colocar no where, tá? Então, esse where aqui, ó, é para eu buscar por aquele ID. Então, não é modificação de ID, sim uma busca. Tá? E como a gente poderia buscar por código, buscar por nome, assim por diante. Tá? Para excluir, bem semelhante, né? Aí é um pouquinho mais simples, porque é o delete from, e eu preciso fazer uma deleção pelo ID, ou pelo código, né? Ou por nome, e assim por diante. Aqui eu estou fazendo uma deleção pelo ID. Ele está trazendo o get código aqui, mas a minha busca de exclusão está sendo pelo ID. Tá? Até não estaria correta, aqui deveria ser get ID. E todos os demais métodos, eu sugiro que vocês alterem também. Ah, professor, eu não fiz o próximo código, eu não quero que o código da minha tela seja para buscar o próximo. Daí não preciso desse método. Né? Para listar, vocês vão precisar, sim. Todo método vai precisar listar. E para as classes de pesquisa, principalmente aquelas de cadastro simples, como cliente, produto ou serviço, daí tem uma pesquisa por descrição ou por código. Se vocês quiserem deixar por enquanto somente descrição por código, tudo bem. Tá? O meu pesquisar por descrição, ele está pesquisando pelo nome. Tá? O descrição seria de maneira genérica aqui, porque produto eu posso ter descrição em vez de nome, serviço eu posso ter descrição em vez de nome. Então, assim, é uma busca que eu faço. Né? Reparem que aqui eu estou usando like, porque o nome é string, né? E aqui por código eu estou utilizando um igual, sem like. Já por código aqui, no where código. Né? Então, pessoal, resumindo, vocês têm que pegar cada classe DAO que eu tenho aqui. De repente, você pode pegar uma cliente e modificar todas para as tabelas de vocês, né? E modificando principalmente o nome da classe. Então, em vez de cliente DAO, se você não tem cliente, de repente tem fornecedor, teria que ser fornecedor DAO. Tá? E os atributos também, observando, como eu falei, o número de atributos que vocês têm, o nome dos atributos que vocês têm, que é o mesmo nome da tabela, tá? E a modificação é assim que você faz. Mais uma vez, repetindo, vocês não vão conseguir testar os DAO agora de início, mas é importante vocês observar se ele vai ter erro, né? Então, aqui, ó, aqui eu modifiquei, lembra que está em negrito aqui. Se eu der um Ctrl+S, e de repente ele ficar vermelhinho, é porque tem alguma coisa errada.
Eu tenho que observar o código e ver o que está errado aqui. Vou dar um exemplo de erro que pode acontecer. De repente, aqui o meu código, o meu get código, eu coloquei com letra minúscula. Sim. Então, ele deu um erro, não reconheceu aqui como sendo um método válido. Então, ele vai ficar com a lampadinha aqui, né? Lampadinha vermelha. Se eu salvar, ele vai ficar com a classe vermelha também, que vai ter um erro. Ó, aqui, ó. Um errinho aqui e tem um errinho aqui, tá vermelho. Então, eu tenho que observar o que está errado. Eu sugiro para vocês utilizar o autocompletar. O que é o autocompletar? Get contra o barra de espaço. Opa. Agora apareceu. Então, o autocompletar aqui, ele ajuda nesse sentido, tá? Para você não precisar ir procurando os métodos get não sei o quê, use o autocompletar. Usem e abuse do autocompletar. Tá? Vocês me avisaram aqui que acabou minha câmera? Não posso ficar sem câmera. E é exatamente o tempo que eu não posso ficar sem câmera. Voltou? Voltou. Muito bem. Se não tem que justificar a ausência, não... Tá legal. Então, pessoal, seria isso. Alguém tem alguma pergunta aí? Não, por enquanto, eu vou tentar fazer um. De qualquer coisa eu pergunto. Isso. Então, assim... Basicamente, é só para ir mudando ali os negócios, como tiver nas minhas classes. Exatamente. Né? Essa modificação aí que vocês comentaram, o Marco comentou também, não passem para outra classe se tiver erro, né? Isso durante a aula, claro. Se você estiver assim, sem aula, eu ia falar para você, vai fazendo, depois a gente vê os erros. Mas como a gente está em aula aqui, e eu estou ajudando vocês, então eu sugiro vocês fazerem isso. Modifica a classe, tem um errinho no DAO, me avise, a gente vai tentar consertar, tá? Depois vocês passam para outra classe, entendeu? Não, tu tá piscando. Tá, eu vou mandar meu banco aí para você dar uma olhada. Beleza, Tati. Senão não vai dar certo com um trabalho só por serviço. Sim. Vou encerrar a gravação aqui, tá?